entendido que esse grupo de religiosos que, de certa forma, estão dirigindo os outros, né? Seria realmente um carro e alguém está guiando os outros ocupantes daquele carro, né? E aqueles que estão sentados, eles não têm nada a fazer senão, né? Estão embarcados dentro daquele carro ali, se não seguir a direção daquele que está ali. E é interessante, eu acho, que nós observamos na Escritura os desejos e desígnios de Deus. Por exemplo, um grande exemplo bíblico, talvez seja um episódio terrível da história de Israel, seria o episódio, um dos piores episódios, seria o episódio relatado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, né, quando Israel deseja a monarquia. Eu acredito que isso nos dê muita luz a respeito do que o desejo do homem é, do que o homem deseja para si. Por exemplo, no livro de 1 Samuel, para nós entendermos aqui, no início do livro, nós estamos falando de um período pós-juízes, né? Os juízes que Israel teve durante 400 anos, julgando, que Deus levantou cada um deles. Cada um dos juízes foi levantado por Deus. Sansão, famoso juiz que todos conhecem, Jefté, e vários juízes que Deus levantou. Aí está aí um grande diferencial. Deus escolhia aqueles juízes. E quando nós vamos observar Samuel, que foi o último juiz o qual Deus levantou e escolheu para julgar a nação de Israel, Samuel ele passa a sua responsabilidade para os seus dois filhos, Joel e Abias. Eram dois filhos que ele tinha. E no momento que Samuel ele passa a responsabilidade para Joel e Abias, eles fracassam. Eles não conseguem manter o que Samuel tinha, o tipo de julgamento que Samuel exercia sobre a nação de Israel. E no momento em que aqueles hebreus ou israelitas, naquele instante, eles observam o fracasso daqueles dois jovens, filhos de Samuel, eles fazem um pedido inusitado para Samuel. Está relatado no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, que é um desejo que eles tinham. No capítulo 8, eles pedem no versículo 4, olha, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe, eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então nós vemos que, na realidade, o desejo do homem era substituir a figura divina, que não era aparente, por uma figura humana. Não é verdade? Não é assim que o homem age. Ele tenta substituir. Isso é muito comum, por exemplo, em imagens e esculturas idólatras, onde nós temos uma figura humana. Por quê? O divino não é agradável aos nossos olhos. Aquilo que nós não podemos ver, digo isso falando como homem, aquilo que nós não podemos ver ou não podemos tocar, geralmente não podemos entender, nós rejeitamos. E o caráter de Deus era esse. O Deus que demonstrou sua graça e benignidade, sua benevolência e favor a Israel. Agora, a voz de um povo que clamava, que não desejava mais o julgamento de Deus sobre eles, mas eles queriam um rei que fosse semelhante a eles. E a Escritura nos mostra esse episódio, terrível episódio, em que Deus permite que eles tenham um rei como as outras nações. Então, o desejo do homem, dos hebreus naquela ocasião, era ser como as outras nações. Esse era o desejo deles. E o desejo, creio eu, que moveu esse clero, e moveu não só o clero, porque o clero, como Atos tem dito, ele recebeu um poder, mas quem manteve esse clero foram os próprios homens.
que, em vez de exercer, como ato de sacerdócio cristão e bíblico, né, em vez de chegar com confiança ao trono da graça de Deus, eles preferiam chegar com confiança em um homem corrupto, chegar com confiança em um homem que era tão corrupto quanto ele. Sabe por quê? Porque a santidade de Deus nos assusta, ela nos aflige. E quando nós não estamos, né, principalmente o homem não está justificado, ele não tem Cristo, estar diante de um Deus santo pode ser um grande embate, ao qual ele sabe que vai perder. Então ele prefere se curvar diante de um homem que é tão corrupto quanto ele, que é tão semelhante quanto ele. Esse é o coração do homem. Então o homem, ele busca isso. Eles escolheram isso, nós conhecemos na Escritura, em Saul, né, um homem que se destacava. A Escritura diz que um jovem belo entre os filhos de Israel, um jovem bonito, e que desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo, é o que a Escritura diz. Ou seja, era um homem que se destacava, de uma beleza diferente, um homem alto, né? Ele era diferente dos demais. Então, o povo escolheu, e Deus permitiu assim, a Saul, pelos seus olhos, né? Isso ali foi algo que Deus entregou, né? Alguns vão dizer, mas foi Deus que escolheu Saul. Não, Deus escolheu Saul, sim, segundo a vontade dos homens. Foi o que Deus entregou, né? Vocês estão pedindo, então toma. O mesmo ocorre com o clero religioso. A Escritura, em momento algum, como nós temos falado aqui, ela vai nos mostrar que o desejo de Deus era que um homem exercesse o domínio sobre o outro. Por quê? Essa porção, ela foi separada para Cristo. Homem algum deveria exercer o domínio sobre o outro. Nós vemos isso, mesmo desde o Éden, que Deus deu domínio ao homem. Salmo 8 vai relatar, né, o domínio que foi dado a Adão. Também vai falar de Cristo, Salmo 8, para que ele exercesse um domínio sobre a criação. Mas não foi dito, por exemplo, lá quando a mulher foi criada, não há um relato de um domínio, digo no sentido de exercer esse domínio sobre a mulher. Isso já foi um juízo, que foi manifestado por Deus após a queda. Né? O seu desejo será para ele, e ele te dominará. Né? Então nós vemos ali essa necessidade, né, que foi ocorrendo com a humanidade. Então o homem, ele passou também, de certa forma, a desejar um domínio. Né? Eles levantavam, isso era comum. Se nós vemos toda a Escritura Sagrada, principalmente sobre a história de Israel, que foi escrita para nosso proveito, tudo que antes foi escrito para nosso proveito, para nosso ensino. Então, tudo que nós vemos aqui, nós conseguimos observar que o desejo do homem era ter um semelhante sobre si, sobre ele. Né? Nós vemos isso, ou algo visível. Nós vemos isso, por exemplo, quando Moisés sobe a um monte, Sinai, né, e eles constroem um bezerro de ouro. Por quê? Porque eles não tinham mais diante dos seus olhos Moisés. Então eles criaram, né, um bezerro de ouro para falar, eis aí o Deus que nos tirou da terra do Egito. Então esse é o desejo do homem, colocar outro semelhante a ele, exercendo domínio sobre ele. Né? Então o clero foi criado, religioso, totalmente contra a Escritura, porque ainda comentávamos antes da live, se nós abrimos no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, um dos versículos aqui, no versículo 25, Mateus capítulo 20, versículo 25, diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Então, Cristo, ele aponta, né? Ele vai mostrar, após aquele pedido dos filhos de Zebedeu, né, aquele pedido louco, ele vai mostrar que existia um domínio no Império Romano em que os governadores dos gentios, ou pagãos, uns exerciam autoridade sobre os outros, né, domínio,
né? Então ali nós temos uma cadeia hierárquica, onde um exerce domínio sobre o outro. E os governos atualmente ainda são assim, né? Você tem toda uma escala hierárquica na maioria das nações. Mas Cristo, ele olha para os seus discípulos, ele diz que não será assim entre eles, não seria assim entre eles, que uns não exerceriam domínio sobre os outros, o que é muito diferente do que nós temos observado hoje na cristandade. Hoje na cristandade há declaradamente e abertamente um domínio exercido de homens sobre homens, aonde Deus, que é o verdadeiro centro, ele é, um hino eu cantava e dizia, um régio dominador, né? Ele que rege, ele que domina, no que diz respeito à igreja na figura do Espírito Santo. Há um domínio exercido. Os homens trocaram a cadeira do Espírito, entregaram a outro homem, fazendo com que ele exercesse domínio sobre o outro. Então você entra dentro de um clero, dentro de uma igreja, por exemplo, seja ela católica, você vai ter ali um roteiro, né? Um folhetim dizendo tudo que vai ocorrer ali, que foi definido por um homem. Então a presença do Espírito, ela foi ignorada, completamente ignorada, e era uma advertência que Paulo já havia dado aos Tessalonicenses, que eles não extinguissem o Espírito, e agora o Espírito está sendo extinguido pela grande massa cristã, né? O poder do Espírito Santo, ele está sendo reduzido, né, pelos homens. Eles estão colocando, né, o Espírito de lado. Aquele que foi prometido que nos guiaria a toda a verdade, agora ele foi colocado de lado. E trocado, né, tiraram sua cadeira e colocaram um homem sentado nela. Diga, Márcio. Quando você falou de Êxodo, eu estava com a passagem aqui aberta, na hora que você falou de Êxodo. É interessante porque assim, a gente fala muitas vezes do povo de Israel nas lives e muitas nas reuniões, porque assim, ela é o que aconteceu com Israel é o que acontece com os homens, de uma maneira geral. Tudo que eles fizeram, a gente faz também de uma maneira muito mais gigantesca. Porque, em certo sentido, a gente olha o povo de Israel, eles fizeram tudo aquilo numa pequena região do planeta. O cristianismo fez no planeta inteiro. Em todos os lugares onde se diz cristão, a gente fez a vergonha que aquele povo fez, que era só no Oriente Médio. E lá em Êxodo 32, né, que você falou de Moisés, eu queria ler aquele trechinho, que é muito interessante. Êxodo 32, versículo 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, veja que não houve a menor oposição do lar de Arão. E hoje que assim, a gente sabe que esse Moisés que foi para o monte e tardou em descer, é uma figura do Senhor Jesus. Ele ascendeu aos céus, e há 2019 anos ele ainda não veio. Muitos acreditam que a promessa é tardia, né? Nós já falamos sobre isso em outras lives. E aí Arão oferece alguma resistência, Arão que tinha também os oráculos lá, que tinha participado daquele negócio todo com Moisés, o que Arão faz? Arrancar os pendentes de ouro, ele simplesmente cede, né? Que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro como um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregou e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. A gente está falando isso desde o começo da live. Ele criou um sistema de coisas, ou seja, vamos colocar aqui que foi um clericalismo. Ele criou uma imagem, ele criou um altar, ele criou um ritual. Tinha algum embasamento nas coisas que o senhor falou? Se a gente ler lá em Êxodo capítulo 20, versículos 2 a 5, eu sou o Senhor teu Deus, ou seja, antes de Êxodo 32,
que te tirei da terra do Egito. Está ficando muito claro. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Nem te encurvará a elas, nem a elas servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Ou seja, Arão ele tinha pleno conhecimento disso aqui, ele não era desconhecia as coisas do Senhor. Como nós vimos aqui o que aconteceu lá atrás, é a mesma coisa que acontece hoje. A gente tem as instruções de Deus, quanto que devemos fazer, a maneira que devemos nos reunir, como devemos nos portar, e a gente faz o quê? Faz diferente de Israel? Não, a gente faz bem pior. Bem pior. Porque ali, pelo menos, o povo juntou e tinha um. Hoje tem um a cada esquina. O que é bem mais triste de se ver, né? Então, olha que coisa, se existia essa, como o Melk disse com muita propriedade, né? Essa falta de ter algo tátil, essa falta de ter alguém que seguir. Teve um irmão que hoje eu mandei um texto lá do Jim, como eu sempre faço pelas manhãs, ele, em resposta, ele mandou um trecho muito precioso sobre isso, né? É João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo... que ele fala sobre mandamento, caridade, peraí. Caridade. Porque essa é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O que era desde Êxodo não acontece, continua não acontecendo hoje, né? Guardemos os seus mandamentos. Quando amamos a Deus e guardemos os seus mandamentos, porque essa é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A gente não quer guardar mandamento, a gente quer imagem, a gente quer o que a gente veja, né? E isso tudo são aplicações espirituais, né, Melk? Não é uma coisa tátil, pegável. Não, com certeza não. E Deus, Tomé é um grande exemplo disso, né? Após a ressurreição de Cristo, ele não creu. Ele não podia acreditar, era demais para ele, né? Pensar que Cristo tinha ressuscitado, porque ele não tinha visto, e os homens eles agem assim, né? Dizendo nós, como homens, agimos assim, né? Quando nós falamos de um Deus que desceu, né? Que na figura do seu filho se entregou à morte para nos salvar, é demais. Isso é demais para um ouvido do homem entender essa graça. É demais entender que Deus pode exercer o governo sobre as suas coisas sem que nós o vejamos. Quando, na realidade, Deus já expressou isso através da criação. As leis que regem o mundo físico, né? Nós temos aí gravidade e vários tipos de leis que são invisíveis, e elas estão regendo a forma como as coisas ou a matéria se comporta, e ninguém questiona isso. Aí quando você vem e fala que Deus rege, que Deus, né, a criação anuncia as obras das mãos de Deus, toda a criação, né, ela está sendo regida por Deus, é demais para o homem entender isso. Quando você fala para o homem que quem rege ou quem preside uma reunião de irmãos que se reúnem para adoração e ministério é o Espírito Santo, quando ele não observa alguém semelhante a ele,